Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, nessa nossa aula, iremos continuar com o estudo dos conteúdos da nossa apostila 3, certo? Então, em uma das nossas aulas online, a gente começou a ver aquela parte de distância entre dois pontos. Agora, faremos os exercícios da aula 55, a apostila 3, página 61, tá certo? Então, vem comigo. Deixa eu pegar aqui a minha apostila. Então, nesse nosso primeiro exercício, ele fala o seguinte: nos itens a seguir são dados dois pontos. Apresentar a distância entre eles, fazendo o desenho do triângulo retângulo utilizando. Então, no item A, ele falou que as coordenadas do ponto A é 3 e 4. As coordenadas do ponto B é menos 3 e menos 5. Então, repito o que ele falou para a gente. Ele falou o seguinte: nos itens a seguir são dados dois pontos. Apresentar a distância entre eles, fazendo o desenho do triângulo retângulo utilizando. Aí ele deu as coordenadas do ponto A e do ponto B. Tá certo? Então aqui, meus queridos, como que vai ficar? Como que a gente vai fazer? Primeiro, eu já mostrei para vocês em aulas anteriores, e tanto aqui online, como também na nossa aula do Betel, no comecinho do ano, eu mostrei para vocês como que a gente representa esses pontos em um plano cartesiano. Então, vou pegar o plano cartesiano. Lembrando que aqui nós temos, na horizontal nós temos o eixo X, então aqui eixo X, e na vertical o nosso eixo Y, certo? Então peguei o plano cartesiano, o eixo horizontal, o eixo das abscissas, o eixo do X, e na vertical o eixo das ordenadas, o eixo de Y, perfeito? Então vamos pegar o ponto 3, 4, lembrando que primeiro vem o X, depois vem o Y. Primeiro vem o X, depois vem o Y. Então 3 e 4, lembrando que tem uma parte negativa, então vamos aumentar um pouquinho aqui, aumentar um pouco para cá. Então 3 e 4, o 3 eu vou falar que está mais ou menos aqui, e o 4 mais ou menos aqui. Então ponto 3, 4, ponto A. E o ponto B é menos 3, o menos 3 eu vou falar que está mais ou menos aqui, menos 3 e menos 5. Menos 5 está mais ou menos, deixa eu subir um pouquinho, mais ou menos aqui. Então menos 5 está mais ou menos aqui. Então esse é o nosso ponto B. Deixa eu ver se dá para ver ali no vídeo, perfeito. Então, marquei o ponto A. Quem é o ponto A? 3 e 4. 3, X3, abscissa 3, Y4, ordenada 4. Então, 3, 4, ponto A. E o B, menos 3, menos 5. O X é menos 3, a abscissa é menos 3, a ordenada, ou seja, o Y, é menos 5. Então, marquei os pontos, formei o triângulo que ele pediu pra gente. Esse é o triângulo retângulo que ele pediu para a gente formar, certo? Ok? E ele pediu para a gente calcular também a distância entre esses dois pontos, a distância entre A e B, certo? Então, meus queridos, notem que nós teremos o seguinte: no fundo, a gente vai ter um triângulo retângulo, e essa distância, a distância de A até chegar no B, vai ser quem? Vai ser uma hipotenusa, certo? Vai ser esse desenho, a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo. Mas eu já mostrei para vocês a formulazinha, como que a gente faz para calcular a distância de dois pontos. Então a distância, vou colocar aqui, distância de A até B
vai ser igual a raiz quadrada do x do ponto A menos o x do ponto B elevado ao quadrado mais o y do ponto A menos o y do ponto B, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Ok, deixa eu ver se dá para ver aqui. Distância de A até B, raiz quadrada de x do ponto A menos o x do ponto B, mais y do ponto A menos o y do ponto B, tudo isso elevado ao quadrado. Certo, meus queridos? Então agora é só substituir as informações, substituir os dados que nós temos, tá certo? E fazer as contas. Super, hiper, mega simples, super, hiper, mega fácil. Então aqui, pessoal, primeiro, raiz quadrada. Quem é o x do ponto A? O x do ponto A é 3, então fica 3, menos o x do ponto B. Quem é o x do ponto B? Menos 3. X do ponto A menos x do ponto B. Então fica 3 menos 3. Tomar cuidado com a regra de sinal. Então o x do ponto A, que é 3, menos o x do ponto B, que é menos 3. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais o y do ponto A, que é 4, menos o y do ponto B, que é menos 5. Fazendo a conta, fica a raiz quadrada. Aqui, meus queridos, como é menos e menos, vai ficar mais. Então fica 3 mais 3, 6. 6 ao quadrado dá quanto? 36. Então fica 36 mais, fica menos. Com menos fica mais, é grande sinal. Então fica 4 mais 5. 4 mais 5 dá quanto? 9. 9 ao quadrado dá quanto? 81. Então repito a conta que eu fiz. Tenho menos aqui fora, regra de sinal, os dois sinais iguais, fica 3 positivo. Então fica 3 mais 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Também, os dois são negativos, regra de sinal, fica 5 positivo. 4 mais 5, 9. 9 ao quadrado, na verdade, 81. Então a raiz, tudo fica a raiz quadrada de 80 mais 30 dá 110. 6 mais 1, 17. Então é 7. Fica 117. De novo, 80 mais 30, 110. 6 mais 1, 7. 110 mais 7, 117. Então podemos falar que a distância, esse Bzinho, vai ser igual a raiz quadrada de 117. Aí coloca 1 porque a gente não sabe se são centímetros, quilômetros ou metros, ou hectômetros, enfim, milímetros. Então, meus queridos, espero que todos vocês tenham compreendido. Então, qual que é? Só arrumando o cabelo, tá um pouco bagunçado, enfim. Então, qual que é a orientação que eu passo para vocês? Revejam esse vídeo, tá certo? Quem não compreendeu, reveja o vídeo. E quem compreendeu vai terminar, vai fazer todos esses exercícios do 1. Deixa eu só confirmar aqui quais são os exercícios que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam o B, o C, o D e o E. Tudo da página 1. E o F também. Então façam do B ao F, certo? Como? Seguindo o mesmo passo que eu fiz aqui. Então, qual que é a sugestão? Façam no caderno, tá certo? Façam no caderno e postem aqui. Ok, meus queridos? Então, até mais. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.